Boa tarde, sejam bem-vindos à Casa da Árvore. Meu nome é Karen Brito e sou administradora desse espaço. Hoje, com muito carinho, nós vamos receber o reverendo Antônio Riscacchi, que vai nos falar sobre o tema Quanto vale uma vida? Vamos tentar o aceite do reverendo. Olá, boa tarde, Olá, reverendo boa Antônio. tarde. Perfeita imagem, Isso. graças Perdão a mais uma Deus. vez Não, que esperança. que São coisas que pelas várias acontecem. tentativas que não estavam dando certo. E obrigado por podermos compartilhar, participar desse espaço, desse projeto, compartilhando nossa fé, compartilhando um pouquinho do nosso testemunho também. Obrigado, Karen, pelo convite. Eu que sempre lhe agradeço pelas suas palavras, pela sua disponibilidade e pela sua atenção. Amém. Bom, reverendo, falaremos hoje de um tema muito complexo, que existem vários lados de ver essa mesma realidade. Sim. Vamos conduzir da maneira como a gente vai entrelaçando os assuntos, mas à medida que a gente vai conversando, se as pessoas que entrarem quiserem também debater um pouco conosco, são bem-vindas ao nosso discorrer de assunto. Bom, Claro. quanto vale uma vida? Nessa questão de valorizar a vida da gente, a vida do próximo, o período que a gente se encontra agora é um período extremamente delicado, tá? Uhum. Quando começou a surgir toda essa pandemia que assolou o mundo inteiro, ocorreram o suicídio de duas jovens enfermeiras, uma no Reino Unido e a outra na Itália. Uma tinha 20 anos e a outra 34 anos. Então, elas, vendo todo aquele horror, tudo aquilo que estava acontecendo aos olhos delas, nas emergências, nas entradas de hospitais, o desespero foi tão grande que elas tiraram a própria vida. Não trataremos do assunto suicídio, mas do Uhum. desespero que leva as pessoas a cometerem atos levando o risco da sua própria vida, tá? O suicídio nós vamos conversar numa outra live. Óbvio que entra nesse nosso tema, né, reverendo? Sim. Sim. Porque o valor da vida é uma coisa muito delicada de se tratar e não falar do atentado à própria vida, né? Então, assim, todo esse sentimento de medo, de ansiedade, de tristeza que tem acometido uma boa parcela da população, principalmente aquelas pessoas que estão na linha de frente, que muitas delas se afastaram do trabalho, como é o caso de alguns médicos, né, que são do grupo de risco, que sabem a Uhum. gravidade, né, a alta complexidade desse vírus que eles ainda estão estudando, eles ainda estão reconhecendo e conhecendo. Então, Sim. tudo isso leva a gente a pensar, quanto vale uma vida? Né? Isso e várias outras coisas, né, reverendo? A parte econômica também, que Uhum. está extremamente sensível nesse momento, né? Sim. As pessoas mesmo, muitas delas são autônomas, né? Estão sofrendo com toda essa função da pandemia. Então, começamos o tema assim. O quanto vale uma vida? Certo. Algumas dessas questões que levantaste, esse tempo que enfrentamos, que vivemos, essas questões que trouxeste na sua introdução, nos colocam diante de incertezas, governos, cientistas, economistas, e aí se dirigindo à parte econômica, né? Todos sem poder dar uma certeza de nada. Como se situar nesse contexto? Aqui eu gostaria de me voltar ao que eu creio e o que a fé cristã nos dirige, e que eu acho que, para mim, ajuda, para mim é central.
nesse contexto e em outros contextos que já enfrentei. E que, para mim, é central. A gente precisa entender que não somos frutos de um acidente do acaso. Somos criaturas pensadas, sonhadas, moldadas por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais adiante, Gênesis 2, 7, versículo 7, nos diz que o Senhor formou do pó da terra, ou seja, um boneco de barro, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou seja, passou a existir, moldado, desenhado. Isso se tornou o ser humano, com um propósito claro. É interessante que fique claro que pelo fato de Deus ter criado o ser humano, isso não acrescentou nada a ele. Porque alguém podia dizer, tá, mas Deus criou um boneco para brincar, ou para o seu próprio bem, para benefício próprio. Não. Eu diria numa linguagem bem minha, que Deus criou o homem para se incomodar. Porque de tanto que a gente dá serviço, trabalho para ele. Porque em nada mudou o poder dele, ele continuou sendo Deus Todo-Poderoso. Isso não diminuiu, não acrescentou nada a Deus. Ou seja, ele criou alguém para amar. Então, sim, nossa vida tem um valor. Ele criou alguém para cuidar, para abençoar. E quando essa criatura rompe a aliança, ou seja, comete pecado, havia uma aliança entre Deus e o homem. Uma coisa você não vai fazer dentro desse espaço aqui. Uma única coisa. Tu tem 100% lá, mas 1%, quer dizer, 99% você pode. 1% você não pode. E é exatamente nisso que o ser humano falhou, rompeu. Gênesis capítulo 3. E aqui há um detalhe, que Deus não abandonou a própria sorte esse homem, esse ser humano, né? O capítulo 3, o versículo 21 nos diz que, enquanto se narra ali as consequências do pecado na vida do ser humano, inclusive para a própria serpente, acrescenta ali que Deus fez roupas de pele e vestiu Adão e Eva. Por que isso? Porque quando eles cometeram pecado, eles se deram conta da sua nudez e sentiram vergonha. E não queriam se aproximar de Deus. E Deus fez algo, ele criou, não foi o ser humano que criou, ele criou algo que rompesse um pouco essa barreira para que eles sim pudessem se aproximar de Deus, né? O homem, o pecador, aquele que rompeu, que estava envergonhado, que pudesse superar isso e poder se aproximar de Deus. Então aqui a gente já vê o cuidado de Deus zelando por aquele que falhou. Então, sim, nossa vida tem valor. E segue adiante. Aí o ato central para nós como cristãos, o quanto nossa vida vale, é que o fato do ser humano estar perdido na escravidão do pecado fez com que Deus viesse na pessoa de Jesus em nosso socorro. Ele nasceu como um bebê frágil. Agora imagina, compreenda a dimensão de Deus. O Todo-Poderoso, habitando nos palácios celestiais, abrir mão disso e vir numa criança, nascer numa manjedoura, numa estrebaria mal cheirosa. Ali ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele foi negado, ele foi traído, perseguido, julgado injustamente, condenado à morte de cruz. O que havia de mais humilhante, símbolo da maldição, ele enfrentou isso. Mas não enfrentou isso como alguém derrotado, não. Ele se deu voluntariamente para que nós, que nele, todos aqueles que nele cremos, fôssemos libertos da escravidão do pecado. A única coisa que nos afastava de Deus e fazia com que a gente estivesse caminhando para o abismo, ou seja, para
A morte no sentido de afastamento total de Deus. E ele rompe isso e nos permite, porque quando ele ressuscita, ele vence a morte e nos dá essa vitória. A morte é o resultado do pecado, é a consequência do pecado, e ele nos dá a vitória. Então veja o que ele fez. Então, se essa vida não tivesse valor nenhum, para que Deus faria tudo isso? E de graça, novamente, sem acrescentar nada para ele. Então, no momento que eu compreendo isso, eu começo a dizer, não, a minha vida tem valor, sim. Eu não sou acidente do acaso. Eu sou uma criatura desenhada, planejada por Deus, e tudo indica, pelo que a gente conhece das Sagradas Escrituras, é que se houvesse uma única pessoa, ele faria isso em seu resgate. Porque houve milhões, porque houve tem tantas pessoas boas. Não. Ele morreu pelos pecadores. Ele veio para resgatar todos nós que na prática não merecíamos. Sim, a sua vida tem valor, por mais difícil que ela pareça, por mais que a gente tenha desafios, por mais que a gente veja pessoas sofrendo, por mais que nós estejamos sofrendo. Deus não desampara os seus. Por isso, em vez de entrarmos em desespero, e isso acontece até no mundo dos negócios. No momento de uma crise, você se sente pressionado de todos os lados, você toma decisões que podem te levar à falência, porque você não pensa direito. Isso como casais também, né? No meio de uma confusão, de uma briga, a gente toma decisões que depois, quem sabe, a gente se arrepende para o resto da vida. Mas essa decisão é central, então cuidado. Não permita que esse tempo de tempestade, sofrimento... mas o senhor não sabe o que eu estou sofrendo. Sim, eu realmente não sei. Mas Deus sabe. E Deus vai te dar forças para vencer isso. Deus vai te dar sabedoria para isso. É que geralmente, quando a gente está envolvido em algum problema muito grande, o calor do momento faz a gente se precipitar. Nós somos, né, na sua maioria, pessoas que se precipitam, né, diante da vida, das dificuldades, dos momentos, né, complicados do dia a dia. Às vezes a gente depois repensa e diz assim, mas olha, eu não precisava ter dito isso, eu não precisava ter agido assim. Mas muitas vezes isso é próprio do ser humano, até como um instinto de defesa, né? Sim. Aquela resposta rápida. Mas eu sempre digo assim, e o senhor sabe, reverendo, que com os anos, eu não sei, eu percebo que em mim, pelo menos, com o tempo, isso ficou um pouco mais acentuado. Quando acontece alguma coisa, primeiro eu paro para pensar. Nem que naquele momento eu não dê aquela resposta, sabe, que a pessoa precisa. Só um pouquinho, eu vou pensar. Porque eu acho mais coerente a gente avaliar como um todo, porque às vezes não é só aquilo ali. Exatamente. Mas é toda uma situação, né? É todo um momento, é toda uma vida, é toda uma relação, é todo um comércio, é muito amplo, né? Então eu acho assim que a gente tem que agir com coerência, com sensibilidade, com bom senso. É difícil? É muito difícil. Ninguém é perfeito. Sim. Ninguém é perfeito. Ninguém sempre toma a decisão que tem que ser tomada da maneira que acha que é certo para si, até muitas vezes em relação a essa precipitação. Tá? Eu mesma já disse coisas que eu não gostaria de ter dito. Né? Eu voltei, pedi desculpa, mas acho que é complicado tu pedir desculpa porque tem coisas que realmente não devem ser ditas. Enfim, todos nós passamos por um processo de maturidade. A gente vai adquirindo a maturidade com o passar do tempo, a gente vai conhecendo, se reconhecendo, se explorando como ser humano, como pessoa, e a própria vida faz com que a gente modifique a nossa maneira de pensar. Os exemplos, as coisas que ocorrem no dia a dia, à nossa volta,
é enriquecedora o convívio com as pessoas, se todo mundo convivesse com as pessoas e aproveitasse as lições que todas elas têm para nos darem, porque sempre essa convivência é algo positivo, porque sempre tu pode aprender alguma coisa. Uhum. Sempre tu tira algo de bom numa convivência saudável, né? Numa Exato. amizade, num parentesco, enfim. Tá? Mas essa convivência, esse vínculo com as pessoas, eu acho que só é válido quando tu aproveita algo. Eu tenho uma amiga, ela é muito querida, meu Deus, ela mora no meu coração. Ultimamente eu tenho dito para ela que ela é minha consultora pessoal. Ela dá Uhum. risada. Porque às vezes eu me estresso um pouco, né, com tudo isso que está acontecendo. Eu digo, meu Deus do céu, ligo para ela, socorro, o que eu faço? E ela diz, calma, ela é muito tranquila. E para conversar, ela é uma pessoa maravilhosa. E ela diz, calma, vamos pensar com calma. Não faz assim, primeiro vamos pensar. Uhum. Então, assim, sabe, ela me Sim. remete a eu pensar, me interiorizar e pensar o que realmente eu quero e como eu devo proceder para chegar até o meu objetivo. Ela Exato. tira a minha ansiedade. Então, essa troca que eu tenho com ela é uma coisa muito positiva. Essa amizade é uma coisa muito boa. Uhum. Tanto para mim, acredito que para ela também, porque a gente Uhum. segura uma na mão da outra e vai. Exato. Então, reverendo, eu acho a vida tem um valor extraordinário. Eu Com acho certeza. que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém e ninguém E nem tem o a sua direito própria. de tirar a sua própria vida. É muito Exato. complicado. Tem, tem algo interessante que mencionas agora, que esse tempo nos fez perceber. É aquela. Eu já falei da cruz, que é símbolo, segundo a própria Bíblia, é símbolo da maldição e que veio se tornar hoje símbolo da salvação. Por isso que eu sempre tenho aqui, esse é o espaço onde a gente faz as lives da igreja, os cultos ao vivo, e lá na igreja também tem uma cruz. Eu, de vez em quando, também uso uma como joia aqui, né? Enfeite, enfim. Deus fez com que algo que era símbolo de maldição, sofrimento, que era a cruz, se tornasse bênção. Sinal de salvação. E nesse tempo é interessante que Deus nos faz perceber algo muito legal. Essa questão, o que a gente está fazendo aqui? Ah, mas eu não posso viajar. Por exemplo, eu não posso ir até as minhas irmãs. Mas, sob a graça de Deus, por causa dessa tecnologia, elas têm assistido os cultos. Então, sem sair de casa, eu tenho falado de Jesus aos meus queridos, à minha família, pessoas que me são muito caras, que me são muito importantes, que eu amo elas. Amigos meus de outras cidades que eu me cobro no sentido de, mas eu podia estar visitando mais essa pessoa e eu, quem sabe, invisto até em coisas erradas e acabo não indo lá. E agora Deus me permite, através desse espaço, se chegar até essa pessoa. A própria igreja tem aprendido, nós como igreja temos aprendido a fazer uso desse instrumento para estar mais próximo das pessoas. Era uma ferramenta que sempre estava, quer dizer, sempre não, mas há um bom tempo já estava nas nossas mãos, disponível. Por isso que nós ainda apanhamos, como nós apanhamos aqui com a live, né? Porque ainda não aprendemos Sim. Há quanto tempo esse negócio está aí e a gente não aprendeu a lidar com ele. Por isso que, por um lado, a gente leva um puxão de orelha, no sentido de que a gente precisa investir em coisas corretas, né? E fazer uso sábio desses instrumentos. E aqui, quando a gente fala uso sábio, a gente fala nisso que tu já destacaste, que é a importância de estar junto do outro, da família, daqueles que amamos. E essa tecnologia nos permite isso. Agora também tem um outro lado. Com o que eu me alimento? Alimento minha mente, enfim. Que tipo de informação eu tenho recebido? É o que eu sempre tenho dito nas últimas lives, reverendo.
desculpa lhe interromper, assim, ó, informação tem muita, mas Sim, informação de qualidade é o que a gente tem que buscar. E outra coisa, as exatamente. notícias rodam 24 horas. Se a gente for Uhum, focar só no problema, a gente não vai achar saída. E isso exatamente. gera uma ansiedade muito maior. Então, assim, ó, se mantém bem informado, com uma informação de qualidade, Sim, digna de verdade, mas que aquilo não afete o teu dia todo. Porque existem exato. outras coisas a fazer, né? Existem outras realidades que a gente tem que se envolver, porque a vida não parou. A gente está Sim. dentro de casa, mas as coisas não podem ficar estagnadas. O tempo está passando. Nós O temos o mundo lar em para si, ele cuidar, a enfrentou, família. a humanidade em si enfrentou coisas muito piores do que essas em tempos muito mais limitados e muito mais, assim, carentes de tecnologia, de ciência, Sim, enfim, tem e informação. sobreviveu. Uhum. Uhum. Então, eu acho que a vida ela não parou. Não. A vida está Uhum. avançando. E assim, ó, eu acho que a realidade, eu penso, aprendi na não acho, eu penso. Eu penso que nós temos que fazer uma rotina melhor e aproveitar melhor o nosso tempo. Não adianta a gente Planejamento. ficar 20. Exatamente, fazer um planejamento de vida. Os nossos objetivos não foram largados para ficar dentro de uma gaveta, esquecidos. A Uhum. gente pode continuar lutando por eles, se adequar a essa nova realidade, né? Mas lutar por uma vida de qualidade, por uma vida saudável, né? Por uma boa conversa, por bons amigos. Essa Uhum. ferramenta que nós usamos é uma ferramenta muito poderosa porque Sim, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso aí vai do coração, do pensamento e a sabedoria de cada um, como vai ser usado. exato. O senhor falou uma coisa muito interessante. O senhor sabe que quando eu tive a ideia de montar o meu espaço, eu fiz no intuito de eu levar uma informação diferente para as pessoas, tirar um pouco o foco da notícia de forma pesada. E sempre que eu faço o convite para as pessoas desenvolverem uma live comigo, eu sempre digo, olha, tem que ser uma coisa, um momento muito especial, tranquilo e aconchegante para a pessoa que está fazendo e a pessoa que está escutando. Tem que ser acessível. Uhum. Tem que ser acessível, uma forma leve de discorrer sobre o assunto. E eu tenho tido muita sorte, porque todas as pessoas as quais se fizeram presente às minhas lives foram pessoas assim, ó, extremamente generosas para desenvolver os assuntos e para acompanharem esse fluxo, porque tudo isso é uma troca, e é uma troca Uhum. maravilhosa. Esse vídeo vai ficar gravado e várias pessoas vão ter a possibilidade de verem e de compartilharem com outras. E Uhum. isso é o mais interessante, e isso é o bom, e isso é usar a tecnologia de uma forma positiva. Levar às pessoas uma palavra de conforto, de carinho, né? De Sim. solidariedade, de empatia. Ontem nós tivemos uma live da ProDown, apresentada pelo César Oliveira e o Rogério Mello. Era um palco cultural, né? Tinham vários estilos musicais. E foi apresentada por eles, que são aqui da nossa terra, né? E tal, enfim. Foi um show. Eu me Uhum. emocionei porque aquelas pessoas que fizeram todos aqueles vídeos de forma gratuita para a ProDown, eles deram o que tem de mais valioso neles, que é o dom que Deus deu para eles. Uhum. Cada um dentro da Exato. sua, né, da sua, do seu estilo, mas deu um pouco de si para uma entidade que a maioria nem conhece. Uhum. Foi uma empatia, um gesto tão bonito, e eu me emocionei tanto de saber que existem pessoas por esse Brasil afora que pensam no próximo, que têm Uhum. carinho pelo próximo, que se preocupam em ajudar os outros. Isso eu acho uma atitude louvável. Eles estão todos de parabéns, a equipe da ProDown, meu Deus, parabéns por esse brilhante momento que nos proporcionou ver e Uhum. compartilhar. Né? Então, isso, reverendo, um pouco me conforta,
em relação ao valor da vida. Existem pessoas que valorizam a vida, a sua Exato. vida e a vida do próximo. O mundo não está perdido. Sim, o bem existe, Deus continua agindo, inclusive quando a gente tem essa dimensão tão assustadora de incertezas da pandemia, a gente sempre precisa ter em nossa mente que, ao menos até onde eu tenho dados, mais de 90% das pessoas que acabam sendo contagiadas por este vírus se recuperam. Apenas uma pequena taxa, acredito que de 3%, que enfrenta a morte. É claro que a gente não queria que ninguém enfrentasse a morte, sim. Só que quando a gente olha para a questão, a gente precisa focar no que nos traz esperança, no que nos traz vida. É por isso dessa escolha, né? A gente tem em mãos um meio de informação que nos leva para o outro lado do mundo num estalar de dedo. O detalhe é fazer essa escolha. O que eu vou colocar na minha mente? Porque é interessante. Uma das questões que eu gostaria, inclusive, de enfatizar dentro dessa proposta do valor da vida é algumas distorções que a gente faz. Que é um agravante sobre a ideia do valor da vida quanto ao seu, digamos, o quanto ela vale, quando a gente acaba diminuindo, porque tem uma cultura que, colocada diante de nós, a ideia de teste. Casamento, por exemplo. Eu começo um relacionamento, não, eu vou começar a morar junto, para ver se dá certo. Aí, o trabalho também. Eu vou começar nessa área para ver se dá certo. E a vida acaba ganhando um pouquinho dessa incerteza. Exato. E um outro é a questão dos jogos. Jogos. Quem é viciado em jogos aí? Videogame, né? Lá tem os jogadores, os soldadinhos, vamos dizer lá, chamemos como quiser. Assim como eles morrem num dia ou numa hora, em poucos minutos ou poucas horas, você pode refazê-los. Só que a vida não é assim. Aquela coisa de, se não deu certo, deleto, excluo, tipo videogame, tipo redes sociais. A vida real não é assim. Hebreus capítulo 9, verso 27 nos diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Depois vem o juízo. A vida é única. Tem um valor dado a Deus. É um cristal precioso, algo precioso que Deus nos concede. Por mais que a gente esteja sofrendo, mas não está dando nada certo, foque a tua vida. É um pouco do que a gente estava falando. Quem te criou? Da onde vem a tua origem? Tu não é fruto do acaso, tu não é fruto do acidente. Só que tu tem que focar a tua vida no que é de bom, naquilo que te gera esperança, naquilo que te levanta para cima, inclusive te faz acordar cedo e batalhar, ter um emprego, estudar para ter isso, enfim, para ser alguém na vida. No momento que tu começa só a pegar essas coisas negativas ou viver a vida como um teste, se não der certo a gente deleta, exclui. Não, isso é redes sociais. A vida real não é mais do que isso. Ela é única aos olhos de Deus. Então a gente tem que dar valor a isso e viver da melhor forma possível. E aqui uma das coisas que enfatizasse quanto ao fazer o bem, aí eu definiria aqui a questão da missão do ser humano. Nós temos um princípio fundamental. O primeiro deles é amar a Deus. Quem dá sentido à nossa vida. Ele que nos criou. Quanto mais distantes dele, mais boneco de barro a gente vira, né? Quanto mais próximos, mais imagem e semelhança de Deus, mais dignidade a nossa vida ganha. Sentido. Agora, o segundo propósito é servir as pessoas. É se colocar a serviço do outro. Você se sente útil. Você acaba se dando mais valor, porque você percebeu que por mais que seja pouco,
Vamos pegar uma cesta básica, R$ 70. Quem sabe para você isso seja muito, quer dizer, um valor irrisório. Agora, para muitas famílias, isso pode ser literalmente a vida delas. Aquela cesta básica é por uma semana, quem sabe por 2 semanas, é a vida para eles. Então, no momento, por isso que a Bíblia diz que é muito mais precioso, muito agradável dar do que receber, que é melhor dar do que receber. Então, esse é o tempo da gente, em vez de espalhar coisas negativas, e aí falasse também nessa questão de compartilhar a live, né? Em vez de compartilhar coisas negativas, aqueles vídeos de mortes, de terror, de imagens de ferimentos, pânico, enfim. Não, compartilhe vida. O pânico, o sofrimento existe. As pessoas vão ter acesso a ele, compartilhe coisas que elas, quem sabe, não vão ter outra fonte. Então, faça o bem, porque esse é o propósito da sua vida. É se colocar a serviço. E existe, sim, muita gente fazendo o bem, servindo as pessoas. Esse é, além do fato dessas pessoas que a maior porcentagem estão se recuperando, né? Estão saindo vitoriosas em cima do vírus. Para mim, é um agir claro de Deus aí, já que não tem remédio, um remédio claro, um remédio seguro, uma vacina. Então, é Deus agindo, cuidando do seu povo, mas também a prática do bem que a gente tem visto por aí. Embora que tenha alguns metendo terror, fiscalizando a vida do outro, enfim, espalhando medo e desespero, pânico. Por outro lado, a prática do bem. É pessoas fazendo caridade, juntando, doando alimento, se ajudando de todas as formas possíveis, fazendo lives, como a que a gente viu para benefício da Prodal, né? Já que todo ano tinha a festa junina, o Arraiá, que arrecadava, a festa junina que arrecadava fundos para essa instituição que presta um serviço fantástico para a cidade. Então, é gente de todas as de diferentes cidades, agora podendo vir aqui com custo praticamente zero, fazer algo em prol daqueles que menos têm, daqueles que mais precisam naquele instante. A disponibilidade, o que me encantou, reverendo, foi a disponibilidade que eles tiveram em estender a mão. Existem pessoas ali que foram para estúdio gravar de forma totalmente gratuita, porque a gente sabe que tem custo para eles, claro, que a imagem deles foi divulgada, mas mesmo assim, reverendo, foi uma atitude belíssima. Exato. O senhor estava falando sobre o significado das coisas, quando o senhor deu o exemplo do rancho. Eu acho isso um assunto muito interessante. O significado das coisas para cada pessoa muda muito. O que para mim tem um significado forte, grande, para determinadas pessoas não significa absolutamente nada. Porque o ser humano é muito complexo e muito único, né? Ele é único, né? E nós somos formados com o decorrer da vida, com tudo que a gente passa, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente vê. Então, nós somos formados de história, né? Sim. E, de acordo com a história de cada um, são os significados que as pessoas dão vida, né? Eu acho interessante porque algumas pessoas, elas... não sei se isso é instintivo ou não, mas elas, como o senhor falou do rancho, elas não sabem o que é o ser humano passar fome. Passar fome, olha, reverendo, é uma coisa assim, ó, só quem realmente passa fome, eu não saberia lhe dizer, porque graças a Deus eu não passei fome. Mas as pessoas que passam por isso, elas veem esse pequeno rancho como algo de um significado enorme na vida deles. Sim. Fome, o frio agora no inverno, frio, né?
Frio dói. Então, assim, Fome também dói, né? Quer dizer, então, terrível. assim, ó, eu noto que muitas pessoas não têm essa empatia pelo próximo. Não tem esse amor, sabe? Não tem essa doação, sabe? Porque às vezes é tão pouco pra gente, mas pra pessoa que recebe é tanto, sabe? Uhum. Eu deixo isso aqui até como um apelo, porque nós vamos viver, estamos vivendo e ainda vamos viver um período muito difícil em relação a esse Uhum. vírus, né? Então, assim, ó, temos ainda um bom período pela frente de frio, né? Hoje mesmo tá uma umidade medonha, né? Então, nós Sim. vamos ter, assim, ó, períodos de frio, nós vamos ter períodos de chuva. Então, assim, não custa. Se eu tenho algo que eu possa doar, que eu possa entregar a alguém, dar para alguém, não custa eu ter esse gesto, né? Existem pessoas que a gente pode tranquilamente deixar nas mãos delas, que com certeza vai chegar aquela pessoa que precisa, Com né, certeza. reverendo? Então tem coisas que a gente pode fazer pelo próximo, porque o significado da vida, o valor da vida tá nessas atitudes também. Uhum. Estão entrelaçados Exato. nessas atitudes. Porque a gente não vem para viver sozinho. Não. Porque o viver sozinho não nos gera experiência de vida. Não Uhum. nos gera vida. Tá? Exato. Pessoa que vive só não tem história. Vai contar o que para quem? Vai viver o Sim. que com quem? E outra coisa que o senhor falou, que é muito interessante, é testar. Aí eu vou ver se está certo. Eu vou só tentar. Se der, tudo bem. Se não der, eu apago tudo, boto fora e tento de novo. É. A vida recomeça. Eu sou uma das pessoas que defende os recomeços. Eu acho que tudo, Sim, aí quando que tá o termina, detalhe. Recomeços são interessantes. Agora, diferente você levar como um teste, tudo como um teste, né? Sim, recomeço é é, fantástico, é fundamental. Você reconhecer é, que falhou, como, quem sabe, como marido, como esposa, como filho, e você uhum, pecou como um filho de Deus. Deus aparece, aí sim, na Bíblia vamos ter permitindo-nos recomeços. Deus espera isso de nós, que a gente se dê conta, pá, mas eu não ajudei ninguém até agora, eu vou recomeçar, quer dizer, eu vou me voltar a esse princípio, que dá sentido, inclusive, em minha vida. Como um membro da família, seja de, eu tenho falhado, eu vou recomeçar. Sim, isso é instrução bíblica, inclusive, né? Diferente que tu tá fazendo tudo como um teste, né? sim, Que eu sim, sim. mencionei aqui. Como se a tua vida fosse uma coisa tão sem valor que tu precisasse medir o Sim. quanto tu quer te doar ao teu próprio pensamento, à tua própria ideia, né? É uma coisa Uhum. muito complexa de entender. Esse recomeçar, esse se reinventar, são todas essas palavras muito atuais. Eu digo que tem vou colocar 4 palavras que eu acho fundamentais nesse período que a gente está vivendo: empatia, resiliência, reinventar e recomeçar. Uhum. Nós, depois de todo esse período que estamos passando, nós vamos ter que ser seres humanos muito fortes para Sim. continuarmos a construção de tudo que fizemos e de tudo que somos. Porque nos levou a um pensamento muito profundo, né? De toda uma realidade do mundo e, mais ainda, uma realidade de si próprio. Porque eu não Uhum. acredito que com tudo isso que esteja acontecendo, as pessoas não tenham parado para se olhar também, para se analisar, para se repensar, tá? Eu Porque acho que aqui o tempo a gente ficaria tem, né? uma boa ênfase, né, do o que a gente, a palavra planejamento que usaste antes, né? Como a gente tem usado esse tempo? Em vez de, quem sabe, estar olhando esses vídeos de terror que facilmente chegam a essas telinhas aí, repensar a vida, repensar atitudes. De que forma eu posso melhorar? A igreja precisou fazer isso. Aqui esse espaço não era assim. Eu comecei a fazer as lives da igreja de uma outra forma, num outro espaço.
nós reinventamos aqui, pintamos, arrumamos a cruz, arrumamos um ambiente para que os cultos pudessem acontecer, porque a gente se deu conta que não era um negócio que ia acontecer por algum tempo, é que estava vindo para ficar. E agora a gente já está se preparando com a estrutura como igreja para quando a gente voltar aos cultos presenciais, a gente possa continuar fazendo isso. Continue levando isso que ultrapassa barreira de cidade, fronteiras, enfim, se espalha, chegando àqueles que realmente precisam, né? Então, não podemos ficar naquela questão, mas eu não entendo disso, como eu estou apanhando aí da minha tecnologia. Pois bem, agora vamos ter que investir, vamos ter que, para que não apanhe mais, né? Em outras questões também a gente apanhou sério, assim, que a gente precisou correr de atrás, buscar, melhorar. E esse é o princípio do recomeço. Então, não, a vida não é um teste. Só que o desafio que o próprio Deus nos traz, né, quando ele, por exemplo, chega às pessoas pecadoras. E eu posso me dar de conta que eu tenho falhado muito. Mas eu sou... E aí é um outro dado que veio agora, graças a Deus, com relação ao valor da vida, né? Algumas pessoas chegam mas eu falhei muito, já fiz muita besteira, já fiz coisa muito errada, eu não tenho valor algum. Peraí, Deus veio exatamente para salvar os que estavam perdidos. Então você está se sentindo perdido, eu já me senti inúmeras vezes. Deus veio para resgatar exatamente esses, como eu, como você. Porque para ele, uma vida importa. Nós até estamos pregando uma série de pregações com esse tema. Uma única vida importa para Deus. Então, sim, por mais que eu me sinto sem valor, porque eu errei muito como esposo, como esposa, como filho, como membro da sociedade, como funcionário, enfim, como profissional de diferente área, aí é o tempo de repensar as suas atitudes, no que você tem investido o seu tempo, no que você tem, no que você tem se dedicado. Ler a Bíblia, por exemplo, livros, aqui tem poucas referências, mas aqui na cidade a gente encontra alguns lugares onde a gente pode buscar livros para excelentes leituras que nos ajudam a melhorar em conhecimento, a própria Bíblia, isso sim, a gente encontra em qualquer livraria aí, para ler, no sentido de nos alimentarmos com algo que nos faz bem, que impulsiona. A gente vai ver, por exemplo, uma vida na Bíblia, né? Uma vida de Davi, cometeu muitos erros, mas que ao se colocar nas mãos de Deus, Deus foi moldando, Deus foi trabalhando. Pedro, um caso clássico que eu gosto de lembrar sempre nas pregações, quando a gente fala do valor da vida, era alguém impulsivo, sacava da espada, mas Jesus não queria que usasse espada, e ele não conseguia entender aquilo. E a paciência de Jesus de acompanhar esse homem, lá quando ele negou a Jesus, ele também não o abandonou. Ele foi atrás, foi uma das primeiras pessoas a vê-lo ressuscitado. E essa pessoa, com um monte de problemas, foi restaurada por Deus e se tornou um grande homem de Deus, um instrumento de vida na vida de outros que estavam perdidos. Então, quando nós nos colocamos a exemplo por isso que eu recomendo a leitura da Bíblia, né? A exemplo de um Davi, de um Moisés, de um Pedro, que cometeram um monte de erros, sim. Tinham tudo para se trancar em casa, sei lá, minha vida não serve para nada, eu sou muito falho, eu cometi tantas besteiras, calma lá. Moisés cometeu falhas, Davi cometeu falhas, Pedro cometeu falhas gravíssimas, Paulo, outro apóstolo, mas Deus usou esses homens e hoje a gente, quando fala de Bíblia, a gente não pode, quando fala da fé cristã, a gente não pode se esquecer desses homens, e aí a gente poderia citar mulheres, enfim, outras pessoas. Reverendo, aproveitando tudo isso que o senhor falou, isso é muito... como é que eu lhe dizer, muito positivo para as pessoas escutarem, principalmente quando aquela pessoa que está escutando acha que a vida dela não tem valor. Ou que ela já cometeu vários atos
ruins, se arrependeu e acha que a única forma de consertar tudo é ela praticando suicídio. Uhum. Né? Porque o desespero leva a pessoa a pensar várias coisas e o suicídio sempre é uma delas. Quando a pessoa tem um pânico, alguma coisa, né? Eu já tive familiar que tentou suicídio. Então eu sei que é muito complexo lidar com esse assunto, é um assunto muito Sim. delicado, mas eu sei também que quando a gente começa a pensar o valor da vida, esse tema é um tema que é muito recorrente a isso, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, por pior que seja. Uhum. E ninguém tem direito de tirar a própria vida. Jesus, com certeza, o que ele faria por milhões de pessoas, ele faria por uma só. Porque uma vida Exato. tem muito valor. Uma Exato. vida tem muito valor. Deixa, desculpa lhe interromper, não sei se eu posso aqui colocar alguns exemplos bíblicos, inclusive, quando fala dessa questão. Eu falei, né, que a gente está fazendo uma série de pregações com esse tema, e a gente está trazendo várias questões. Porque é muito fácil a gente trazer isso. Mas quem sou eu? Eu sou um. Quantos habitantes na Terra existem? Pois bem, a Bíblia deixa claro que até os cabelos, anota aí, até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus se deu esse trabalho, na verdade, não é trabalho porque ele tem todo o conhecimento da ciência. Ele é Deus Todo-Poderoso, então não é trabalho para ele. Ele conhece os mínimos detalhes. Ele conhece a cada um pelo nome. Para ele, sim, uma vida tem valor. E aí, para entendermos isso, vamos pegar, eu quero citar ao menos dois exemplos da Bíblia. Uma quando, em Gênesis capítulo 18, é aquela narrativa, quem sabe até famosa para muitos, que Deus chega para destruir Sodoma, tomada pelo pecado, só tinha maldade. E Abraão chega para ele e diz na maior, assim, de parceria, porque para ousar perguntar isso, né? Aí ele chega lá, mas senhor, se tiver 50, o senhor vai destruir? Se tiver 50 justos, né? Tipo, 50 pessoas que... Sim. Aí sim, se tiver 50, eu não vou. 45, 30, ele chega a 10. No final da história, uma pessoa é resgatada de lá, porque havia uma única pessoa que ainda estava firme em Deus, que era Ló. Mas um só, sim. Uma outra cena agora do Evangelho que eu gosto de lembrar é a cena do valor da vida, ou de quanto vale uma vida para Jesus. Ela está em Lucas, capítulo 8, dos versículos 26 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 26 a 56. Eu não vou ler essa história, porque ela é longa, né, claro. Mas Jesus vai, só para a gente situar, ele vai à terra, a terra dos Gadarenos. Terra de gentios, de pessoas que não acreditavam em Deus. Mas para que um judeu ir para aquele lugar? Não era passada, tipo, não era caminho para ele. Ele vai porque ele quer ir lá. Ele desejou ir lá. Sabe por que ele foi lá? Para salvar uma única vida. Ele chega lá praticamente dentro de um cemitério. E dentro do cemitério sai um homem nu, totalmente fora de si, perdido nos seus domínios, sem dignidade alguma, que foi abandonado pela família. Grades, nem algemas não seguravam aquele homem. E Jesus liberta-o desta prisão, desta escravidão. O resto da cidade, devido ao acontecimento seguinte que vem, o expulsa dali. Ninguém queria o acolher, mas porque estavam mais focados na questão econômica do que propriamente no valor da vida. Mas Jesus vai ali, faz todo um roteiro, muda o seu roteiro para salvar uma única vida. E no relato, é interessante isso, que naquele relato,
a gente vê que aquele homem volta para sua casa, depois de ser restaurado por Jesus, volta para sua casa, ou seja, para sua família, testemunhando a transformação que Jesus fez na vida dele. Ou seja, aquele, vamos usar um termo bem, assim, aquele lixo de gente, para alguém, quem sabe, que não valia nada, que era um monstro, assustador, metia terror naquela cidade, ninguém chegava perto dele. A família não queria nem ver na frente. Pois bem, Jesus foi lá, mudou todo o seu roteiro para salvar essa única pessoa. Então, sim, mas eu sou um falho, eu sou pecador, a minha vida... Olhe esse exemplo, Lucas 8, versículo 26 a 56. Aquele homem não tinha dignidade alguma. Ele estava completamente perdido. Ninguém queria chegar perto dele. E Jesus foi. Para quê? Para salvá-lo, para resgatá-lo. Então, sim, eu, você, a sua vida tem valor para Deus. Por mais que a gente não se dê esse valor, ou por mais que ninguém mais veja esse valor, Deus vê esse valor. Porque Ele que nos criou. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. O pecado, as coisas do mundo fazem a gente, cegar diante dessa realidade. Achar que a gente não vale nada, achar que a nossa vida não tem valor. Não, gente. Olhe para aquele que te criou, naquele que está o sentido da vida. E isso te fará enfrentar as crises financeiras, nos negócios, as crises nos relacionamentos, as crises diante da pandemia, como a gente está vivendo, que acabam saindo da esfera da saúde, mas indo para a econômica, enfim. Sim, sim. Reverendo, uma coisa importantíssima que o senhor falou. Esse abuso que as pessoas têm umas sobre as outras. Porque tu não vale nada. A gente escuta uma pessoa falando para outra isso, né? Porque tu não vale nada. Ninguém tem direito de dizer o quanto o ser humano vale. Isso é muito sério. Como é que tu vai dizer para uma pessoa que ela não tem valor? Todos nós temos valor. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem valor. Todo mundo faz parte de uma corrente gigante. Então, assim, não tem como a gente não valorizar a vida das pessoas. Não tem como a gente interferir na vida delas a esse ponto, de dizer que elas não têm valor. Sim. Esse E isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante, o senhor sabe? Que eu já tenho estudado alguma coisa sobre suicídio, e nós vamos ter uma live com a psicóloga, e depois eu vou lhe fazer o convite no final para retornarmos falando sobre esse tema do suicídio. Sim. Mas, reverendo, as pessoas caem numa depressão tão grande quando elas são maltratadas, quando elas são humilhadas, que para a gente tirar elas disso, e muitas vezes, o mais perigoso de tudo, muitas vezes a gente não percebe que elas estão ali, que elas estão literalmente, né, usando uma forma, usando um português um pouco, esqueci o termo agora, que eu não sou professora de português, mas usando um termo fictício, elas estão no fundo do poço, e Sim. muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não tem essa percepção, porque são pessoas que não deixam passar essa visibilidade que a gente precisa ter para sentir como elas estão se sentindo. Mas Sim. esse descaso com elas, e se tu não vale nada, tu não faz nada direito, tu não presta, isso é uma coisa que vai ganhando uma proporção tão grande dentro do coração, isso é uma coisa que machuca tanto, Terrível. que corrói tanto, que a pessoa, no fim, ela começa a pensar assim, a minha vida não vale nada. Se eu morrer hoje, eu não vou fazer falta para ninguém. Exato. Porque o fulano me disse que eu não tô valendo nada. Porque o fulano me disse que eu não sirvo para nada. Bom. Mas para aí um pouquinho. Como é que uma outra pessoa vai dizer do teu valor? E aí vem uma questão até de amor próprio. A gente tem que saber e ser consciente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente diz, e se construir. Quando dizem assim, de um casal, encontrei a metade da minha laranja. Para aí um pouquinho. Ninguém é feito de metade. Exato. A pessoa ser único.
é um ser único. Criado Senão tu completo por andaria Deus. só com É, olho, só com braço, só com uma perna, e esperaria uma bengala. Ninguém vive de bengala, ninguém vive de exatamente. apoio no outro. Nós fomos feitos para viver com dignidade. Nós Exato. fomos feitos para É. descobrir os nossos valores. Tá? Só Ah, que, claro, reverendo, isso que a gente está conversando, para mim, muito tempo de estudo, muito tempo de vivência, muito tempo de experiência, né? Mas os jovens que vão nos escutar, ou as pessoas de idade que vão nos escutar, muitas vezes não foram formadas a ter esse pensamento, sim. de ter esse Aham. fortalecimento. Porque para enfrentar o mundo de hoje, ele exige que sejamos fortes. Ele exige que tenhamos inteligência suficiente para nos construirmos, nos reconstruirmos, nos Uhum. reinventarmos Reinventarmos. e sabermos viver de acordo com a nossa realidade. Porque ninguém vive com a realidade do outro. Nós vivemos a Uhum. vida da gente dentro da nossa realidade, dentro da nossa expectativa e dentro das nossas condições. Porque não adianta querer Exato. fantasiar uma coisa que não existe. Isso só vai ocasionar uma frustração. E essa Uhum. frustração, ela é tóxica, né? Essa frustração é Sim. algo que aí sim, essa frustração vai trazer a fraqueza para o ser humano achar que a vida dele não tem valor. Exato. Aqui tem uma questão que, quem sabe, para aqueles que estão nos ouvindo desde o início, pode achar que houve uma falha nossa, quando no momento a gente disse que a gente não sobrevive sozinho, a gente precisa do outro, e depois a gente diz que nós somos plenos. Sim, nós fomos criados por Deus completos. É bonita essa ideia da metade da laranja aí, mas dá a ideia de que Deus teria feito algo incompleto. Não, nós fomos feitos completos. Agora, o outro gera, dá também, acaba ajudando a gente no sentido da vida. Por isso que a gente precisa compreender a dinâmica, e aí que eu enfatizo, né, a questão da fé em Deus, que nos diz que, como o primeiro versículo que eu citei, né, Deus criou quem? Homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, o outro, é criatura de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Então, assim como eu me amo e eu preciso me amar, porque senão até o próprio mandamento bíblico que diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, bom, aí vai ter um problema se eu não amo a mim mesmo, né? Então, quando a gente fala desse mandamento, a primeira coisa que ele se refere é que a primeira coisa que eu preciso ter claro é eu me amar, me dar valor que realmente, como Deus me fez. Eu não sou acidente do acaso, um nada, um acidente, não. Eu sou um filho, uma filha de Deus. E isso também me leva a valorizar o outro. E quando a gente fala na Sim. questão da fala, aí eu venho aqui, até eu fui buscar o versículo correto, o versículo de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come de seu fruto. A língua, o falar, né? Ela pode trazer bênção, pode levantar uma pessoa do fundo do poço, mas quando é mal utilizada, ela pode afundar esta pessoa. Então, também valendo o que a gente já disse, né? Do que a gente se alimenta e também o que a gente passa para as pessoas. Por isso que a gente Sim. fala, muitas vezes eu mando pequenos versículos e uma pequena mensagem, mas é tão simples. A pessoa me retorna, reverendo, como isso me fez bem. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não foi porque eu escrevi, mas porque é a palavra de Deus. Isso gera vida. É partilhar a boa notícia. Reverendo, a nossa live vai cair e eu vou retornar, que nem sábado, primeira live que a gente fez. Para a gente não perder Tá, o embalo, essa fica a parte um e eu entro agora com a parte 2, tá bom?
Tá bom. Até mais. Eu não sei